Queridos amigos, querida família que nos acompanha, estamos reunidos nessa etapa final e eu fiquei emocionado quando meu irmão abriu a Bíblia do meu pai, talvez o homem mais manso que nós conhecemos, e a mulher ou a pessoa, o ser humano mais consagrado ou mais consagrada que eu conheci foi a nossa mãe. Ela foi obreira bíblica durante a vida toda, um bom período na comportagem. Em 1973, eu estava comportando em Mojimirim e o meu pai veio visitar-me. A minha mãe estava ali junto e meu pai alfaiate, um alfaiate de altíssima competência, sempre proporcionou uma vida estável para a família. E o meu pai vendo eu ali comportar, eu falei, papai, vem aqui ver o que é a comportagem. E o meu pai saiu comigo e depois de alguns meses meu pai decidiu largar a máquina de costurar, o didal, as agulhas, os ternos que ele fazia, tornou-se um comportor. E na última década e meia da vida dele, minha mãe e meu pai foram comportores e a minha mãe continuou como obreira bíblica até morrer. Satanás tinha um ódio tremendo da minha mãe, em muitas possessões. Ele disse que ele gostaria de chupar o sangue dela, de beber o sangue dela, de tanto ódio que ele tinha da minha mãe, uma mulher de oração, de poder, e ambos descansam, preparados como troféus preciosos para a volta de Jesus. E eu entendo a emoção do meu irmão e a minha também, porque enquanto estamos falando sobre o Espírito Santo, meu irmão abre a Bíblia do meu pai e encontra um sermão que o meu pai fez há décadas atrás sobre o Espírito Santo e a chuva serôdia. Esta que Jesus mencionou de uma forma muito clara e inequívoca, quando ele dá as últimas instruções aos seus discípulos, ali a partir de São João, capítulo 13, quando na Santa Ceia, e depois os capítulos seguintes, há um retrocesso da história, porque ali, na Santa Ceia, quando Jesus diz que ele amou os seus discípulos e, tendo amado os que estavam com ele no mundo, amou até o fim, estava dando as últimas instruções. E lá em São João, capítulo 14, versículo 16, Jesus disse, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, que o pastor Manassés acabou de apresentar agora, um advogado, né? Paracletos, é o termo grego que apresenta como advogado. Eu darei outro para você, não somente eu estarei intercedendo, mas eu mandarei outro Consolador. No verso 26, Jesus disse que esse Consolador ensinará tudo, tudo, mas ele não vai ensinar tudo para todos, ele vai ensinar tudo para quem quiser receber o ensinamento. Tanto é que você e eu, quando estávamos na escola, cabulamos muitas aulas, deixamos de ir a aulas e falávamos alguma coisa para fugir, para não estarmos presentes e não participávamos daquela aula. E quando estávamos na faculdade, que tínhamos o arbítrio total de nossas vidas, se não quiséssemos ir durante uma semana nas aulas, nós não íamos e não aprendíamos tudo. O professor estava lá para ensinar tudo, os professores estavam ali para ensinar tudo, mas nem sempre nós aprendemos tudo. Então, quando aqui em São João 14, 26, Jesus está dizendo que esse outro Consolador vai ensinar tudo, ele está disposto a ensinar tudo, mas nem sempre nós estamos dispostos a receber tudo, porque esse tudo, em várias ocasiões, nos atinge, pega situações da nossa vida que nós não estamos dispostos a compartilhar com ninguém. São os pecados ocultos, encobertos, guardados no recôndito da alma, na gaveta mais fechada e trancada da nossa mente, para que ninguém saiba. E nessa ocasião nós não conseguimos entender tudo que o Espírito Santo está mostrando, porque temos questões a serem apresentadas e expostas. Se preciso alguém, como diz em Tiago, capítulo 5, pedir perdão a quem ofendemos, e se é particular a Deus, devemos fazê-lo. E em São João, capítulo
15, versículo 26, Jesus diz que ele estaria testificando de Jesus. Então, o Espírito Santo estaria testemunhando a respeito de Jesus. Ele não apresentaria nenhuma nova ideia, nenhuma nova doutrina, diferente daquela que Jesus havia falado. Inclusive, eu disse na semana passada que o apóstolo Paulo, sobre esse evangelho, disse que se porventura ele, Paulo, ou um anjo descesse dos céus e dissesse outra mensagem que não esta de Jesus, e testificada, mencionada e comentada pelo Espírito Santo, seria anátema ou maldição. E em São João 16, 7, Jesus, sobre o Espírito Santo, disse: digo a verdade, ele virá. Eu estou dizendo a verdade, ele virá. Então, o Espírito Santo seria outro consolador, ele falaria tudo o que o ser humano precisaria saber, ele testificaria de Jesus, e isso seria verdade. Qual verdade? Quais verdades que foram mencionadas quando o pastor Josanã falou e mencionou Joel capítulo 2, o pastor Jorge mencionou capítulo 2, o pastor Manassés mencionou Joel capítulo 2, e há uma palavrinha diferente em Joel capítulo 2 e em Atos capítulo 2, quando Pedro menciona Joel. E séculos depois, quando Pedro veio, séculos depois. E esta parte é muito importante, porque Joel diz que há de ser que depois disso que eu estou falando para vocês, o Espírito Santo será derramado e os vossos velhos terão visões, os vossos mancebos e os vossos jovens sonharão, profetizarão, os vossos velhos. E depois disso que eu estou falando para vocês, e vem aqui o Pentecostes em Atos capítulo 2, versículo 17, Pedro mencionando Joel capítulo 2, ele muda uma palavra, e ele diz, nos últimos dias. Então, Joel diz, depois. Esse depois chegou até o Pentecostes. O derramamento do Espírito Santo, através da chuva temporã, no Pentecostes, cumpriu-se parcialmente o que Joel escreveu. O que Joel escreveu no capítulo 2, no versículo 28, cumpriu-se parcialmente no Pentecostes. E esse cumprimento parcial foi poderosíssimo. E nós encontramos o resultado em Atos capítulo 2, versículo 21, após aquela pregação de Pedro maravilhosa, que ele falando na língua dele, 18 etnias diferentes estavam ali, ouviram em suas próprias línguas, conheceram aquela mensagem vinda pelo poder do Espírito Santo, e aquelas pessoas se converteram e foram batizadas. E após a pregação de Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 21, a palavra de Deus diz, escrita por Lucas, o livro de Atos, que quase 3.000 pessoas foram batizadas. Essas pessoas voltaram para os seus países. E quando o apóstolo Paulo fazia suas viagens missionárias, ele chegava nesses países e ele encontrava pessoas receptíveis, que haviam sido convertidas por ocasião do Pentecostes. Naquela pregação de Pedro, voltaram para os seus países, recebiam Paulo, e de tal forma esse poder inundou toda a terra, que o apóstolo Paulo disse, o evangelho que eu prego é conhecido em todo o mundo. Isso era no ano 62 de nossa era. E o mundo, naquela ocasião, tinha aproximadamente 200 milhões de pessoas. O mundo conhecido na época era parte da Europa, parte da Ásia e parte da África. As grandes descobertas não haviam ocorrido. E a cavalo, a pé, navio, Paulo disse que o evangelho que ele pregava era conhecido em todo o mundo. Era o ano 62 de nossa era. E ele pregava com o poder do Espírito Santo, crendo que Jesus voltaria em seus dias. Os discípulos pregaram crendo que Jesus voltaria em seus dias. E o tempo passou.
A história passou. Chegamos agora no período que estamos vendo a olhos abertos, vistos, as profecias se cumprindo em nossos dias. E aproximadamente há 3 anos atrás, em uma região da África, mais de 90 mil pessoas foram batizadas em um sábado. Pastor Manassés pode me ajudar e ver depois exatamente o lugar da África que foi. Eu creio que aproximadamente há 3 anos atrás, me vem agora à mente, mais de 90 mil pessoas foram batizadas em um sábado. Então, nós estamos vendo respingos do Espírito Santo sendo derramados no mundo, em vários lugares, que as pessoas procuram, rogam a presença do Espírito Santo, realizam um processo de reavivamento e reforma, que eu disse na semana passada. O reavivamento é interior, é o receber o Espírito Santo em minha vida, mudar o meu interior, mudar os meus hábitos, os meus costumes, mas principalmente a minha mente, que é chamado de conversão, que é mudança de rumo. E quando o Espírito Santo atua em meu interior, eu passo pelo reavivamento, eu vou reviver o meu interior, mudar os meus hábitos, eu produzo produtos, ou eu produzo gestos externos de reforma. O reavivamento é interior. A reforma é vista através da minha atitude, o que eu visto, o que eu falo, o que eu como eu ajo, são processos de reforma oriundos do reavivamento. Então, nesse período que nós estamos vivendo, o Espírito Santo é derramado sobre a terra e já começou respingos da chuva serôdia. Nós vemos o Espírito Santo atuando em várias partes do mundo, em corações sedentos para receber esse poder. E ao receberem esse poder, vão testemunhar dessa graça maravilhosa, desse evangelho que o Espírito Santo, Jesus disse, testificaria dele e que seria verdade. E o nosso projeto, como igreja adventista do sétimo dia, como igreja remanescente, como igreja da profecia, que tem como característica, em Apocalipse capítulo 3, uma igreja morna. Uma igreja que tem a riqueza espiritual. Uma igreja que tem o conhecimento, mas a característica é morna. E o apóstolo João, inspirado por Deus, quando escreve a respeito das 7 igrejas, e chega em Apocalipse capítulo 3, e fala a respeito da última igreja que estaria na história final deste mundo, que é a igreja de Laodiceia, faz comparações à cidade de Laodiceia, que foi construída por Seleucido Antíoco I, um grande conquistador, um homem que, casado, quis fazer uma homenagem à sua esposa, chamada Laodice, e construiu uma cidade que foi uma das mais progressistas do mundo antigo, chamada Laodiceia. Quem estava em uma cidade chamada Hierápolis, com águas termais quentes, boas para a saúde, e havia um duto que levava estas águas para Laodiceia, e ela chegava naquela cidade morna após ter passado aquele trecho, e ela ia ficando de quente para morna. Então, o Espírito Santo diz para a igreja final: você não é frio, apostatado, e não é quente, consagrado, porque você é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha a mensagem do Espírito Santo para a igreja final, para nós que somos Laodiceia. Estou a Glórias a ponto de Deus, pastor. vomitar-te. Glórias a Amém. Deus. 95 mil, confirmando a sua informação. 95 da mil. Revista Adventista em Ruanda, 95 mil pessoas foram acompanhadas pelo pastor Ted Wilson, esposa. Ok? Então, Ruanda, 95 mil em 2016. 2016, não 3 anos, mas 5 anos. Obrigado, pastor Manassés, Deus seja louvado. E esse mesmo poder que nós já estamos presenciando cair no mundo há alguns anos, quando ele é apresentado a Laodiceia para uma igreja morna que somos nós, quem quer receber esse poder, ele deixa de tornar-se morno, ele deixa de ser frio, ele passa a ser consagrado. Ali, em Laodiceia, havia uma escola de medicina que tratava
da vista das pessoas, era uma escola famosa, eles usavam da pedra frígia, usavam um colírio mundialmente famoso, que era usado para os habitantes que sofriam muito de questões da vista. Aí vem esse poder maravilhoso através do Espírito Santo, dizendo: aconselho-te que coloques colírio em teus olhos para que vejas. É a leitura da Bíblia, da palavra de Deus, do Espírito de profecia, a atuação do Espírito Santo, e que vistas vestidos brancos, porque havia em Laodiceia ovelhas com uma pele matizada, mais para o negro, para o escuro, que os laodiceanos orgulhavam-se de vestir, aquelas túnicas negras, e vem o apóstolo e diz, inspirado pelo Espírito Santo: eu quero te dar vestes brancas para que você deixe a sua nudez e te vistas, a sua nudez espiritual. Você diz: rico sou. Por que rico sou? Houve um grande terremoto em Laodiceia, que a cidade foi quase destruída, e eles não precisaram de um fundo federal para reconstruir a cidade. Era uma cidade muito rica, e reconstruíram a cidade. E nós podemos nos vangloriar e dizer: eu sou rico, de nada tenho falta. E vem, através do Espírito Santo, João dizendo: mas você é pobre, cego, nu. Aconselho-te que mudes o seu comportamento. Não é para você sair de Laodiceia, é para você se arrepender. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. E se você se arrepender, eu vou entrar em sua casa. O que é esse entrar em sua casa? É o poder do Espírito Santo em sua vida, em minha vida. É isso. É isso que Jesus está dizendo à igreja de Laodiceia. Eu vou entrar em sua casa, o Consolador vai estar com você, você vai estar comigo, eu vou te receber. E este mesmo poder que atuou no Pentecostes, ele atua agora. E dentro da profecia, o derramamento do Espírito Santo em profusão, chamado de chuva serôdia, é identificado na cadeia profética como alto clamor. E a terra foi iluminada com a sua glória. O que é a terra ser iluminada com a sua glória? É este evangelho eterno que vai ser dado pela igreja remanescente, a igreja que se arrependeu, a igreja que terá passado pela sacudidura, a igreja que vai receber os que virão de Laodiceia. Não é essa igreja, eu disse na semana passada, porque essa igreja, se recebesse hoje, os que virão de Laodiceia se escandalizariam com o quê? Com a nossa mornidão, com a nossa forma de agir diante das doutrinas, diante da pureza doutrinária, muitas vezes de uma forma dúbia, ou de uma forma tranquila, deixar as coisas irem. Então, a característica da igreja, que é morna, passará pela sacudidura. E essa sacudidura é apresentado como um processo invisível, onde pessoas são joeiradas ou sacudidas e não percebem, devido ao seu distanciamento de Deus e da presença e poder do Espírito Santo, não conseguem notar. E eu entendi o que é essa sacudidura quando, no início dos anos 70, eu passei um ano na cidade de Mineiros, em Goiás, e fiquei na casa da única família adventista que havia lá em Mineiros. Eu estava com 15 anos. E ali Deus deu a bênção de eu começar a pregar, e eu comecei a pregar aos meus 15 anos, e formamos ali uma igreja, e fazíamos a escola sabatina, o culto, e eu pregava domingo à noite, pregava na quarta-feira à noite. Era uma família simples, onde eu morei com eles durante um ano. E a vovó, ela batia o arroz que havia saído da colheita no pilão, o arroz que estava ainda com a casca, e ela batia no pilão aquele arroz, depois colocava em uma grande peneira, ia para a rua, que era uma estrada de terra, sacudia a peneira, jogava aquele arroz para cima, e o vento batia naquele grão que havia sido separado da casca, e a hora que ela jogava para cima, o grão caía na peneira e aquela casca voava com o vento. Eu ficava olhando ela sacudindo a peneira, jogando aquele arroz batido no pilão, e a casca leve era levada pelo vento e o grão do arroz caía na peneira. E ela fazia isso várias vezes. Sacudidura, joeiramento, é isto.
A igreja sacudida por provas, por dores, por dificuldades, pela Covid, pelos desentendimentos. Um dos grandes fatores da sacudidura é a crítica. Como nós somos rápidos para criticar. Pesquisas da Igreja Adventista mostram que um percentual que chega a 70% das pessoas que vêm para a Igreja Adventista e são batizadas é através do relacionamento de amigos. Amigos que convidam. Amigos que convidam para uma live como esta. Amigos que convidam para ir à igreja. Amigos que fazem estudos, como agora às 3h30, o doutor Ricardo e o doutor Ricardo está ministrando estudos para uma família muito querida, que estão conosco agora. Eu mando meu abraço para a Mílvia, para a Evelyn, eu não sei se a Flávia ou o Vani estão tendo estudos bíblicos que o Ricardo está dando, é um dom que o Espírito Santo deu para o Ricardo, às 3h30 estaremos. E pessoas que recebem essas verdades, que se convertem, que mudam a sua vida, e muitos que estão na igreja há muitos anos são sacudidos e continuam as suas vidas como normais fossem, mas já estão sendo rejeitados, foram sacudidos, já chegou o juízo para estes, exatamente o que é denominado na profecia como sacudidura, concomitante ao derramamento da chuva serôdia, ao alto clamor, o evangelho sendo pregado em todo mundo, o mundo sendo iluminado com a sua glória, a última mensagem de misericórdia o Espírito Santo vai fazer. A última mensagem de misericórdia, como Jesus fez para Judas, lá na Santa Ceia, quando Jesus lavava os pés de Judas, o último apelo de misericórdia foi feito para ele. E o Espírito Santo trabalha na mente e no coração de Judas. Você, Judas, é um traidor. Quem está lavando os seus pés é o Messias. E Judas quase cedeu, mas o orgulho não deixou. E quando ele saiu daquele cenáculo, aquela sala grande, onde a Santa Ceia, a primeira Santa Ceia, estava sendo dada por Jesus e pelos discípulos, era noite. Fez-se noite em seu coração. Ele saiu do cenáculo e fechou a porta do cenáculo atrás de si, a porta da graça fechou para ele. Pessoas juntas ali, os discípulos, dentre eles juntos estava Judas, juntos com Jesus, na mesma Santa Ceia, no mesmo lugar, poucos metros de distância da porta para fora. Mas onde Jesus está, existe o poder. E é esse poder que ele disse: eu suplicarei ao Pai, ele mandará outro Consolador, o Espírito Santo. Ele falará tudo para você. Ele testificará a verdade a meu respeito. E o que ele vai falar é verdadeiro, é puro. Então, por que dois vão estar em uma casa? Um vai ser salvo e o outro não. Estão juntos. Porque um recebeu os apelos do Espírito Santo, mudou a sua vida, passou pelo reavivamento, pela reforma, foi justificado, teve uma vida de santificação, e a vida de santificação é diária. Diariamente eu rogo a presença do Espírito Santo e diariamente eu recebo esse poder. E se porventura eu peco nesse processo de santificação, dentro da minha natureza humana que é pecaminosa, o Espírito Santo dá a graça do arrependimento e mais uma vez perdoa, e mais uma vez eu sou santificado, e mais uma vez eu passo outro dia, e assim nós vamos caminhando. E dentro da cadeia profética, nós temos agora, como eu já disse, concomitante, o alto clamor, a última grande final pregação, a sacudidura que as pessoas estão sendo levadas de acordo com a sua decisão, a sua opção para aceitar o selo de Deus ou o sinal da besta. Que no sentido profético, o selo de Deus, que é o selamento, é a guarda do sábado, e o sinal da besta é o sábado espúrio, que é o domingo. Claramente apresentado na Bíblia, no livro de Apocalipse. Então estamos vivendo juntos esse período. E quando esse período estiver chegando no seu final, assim como o cerco de Jerusalém foi um sinal para os judeus que viviam naquele período,
saírem de Jerusalém, o último ato do drama da história desse mundo será o decreto dominical. Quando ele surgir, é o momento de sairmos das grandes cidades e deixarmos que o Espírito Santo nos conduza. É o final do alto clamor, a chuva serôdia sendo derramada em profusão em seu final, pessoas aceitando, pessoas rejeitando, esse evangelho eterno sendo pregado, o poder maravilhoso, e o Espírito Santo, então, é retirado da terra. E quando o Espírito Santo for retirado da terra, começará a cair as 7 pragas. Não haverá mais a misericórdia. Não há mais tempo, não há mais oportunidade. Cumprem-se as palavras apocalípticas. Quem é limpo, continue limpo. Recebeu o selo de Deus. Quem é sujo, continue sujo. Está perdido. E eu afirmo para os amigos agora, em nome de Jesus, a porta da graça está aberta. Nós temos agora a oportunidade de receber, mais uma vez, o apelo do Espírito Santo e mudar a nossa conduta de vida, mudar a nossa mente. É mudança de hábitos, de costumes, de práticas, que devemos rogar ao Espírito Santo que nos dê a coragem para apresentar e a força para mudar. E ele vai nos capacitar, porque quando chegar esse momento que o Espírito Santo for retirado da terra, não haverá mais misericórdia. Então, ocorrerá na cadeia profética os eventos finais. Um tempo de angústia como nunca houve, nem tampouco haverá. Daniel capítulo 12, versículo 1. E vi aquele anjo proclamando com grande voz esse tempo de angústia que é apresentado em Daniel capítulo 12, ele cumpre-se agora, porque as pessoas vão estar dispersas, os que receberam o selo de Deus vão estar nos lugares mais inóspitos da terra, porque devido ao cair das 7 pragas, estes que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus serão perseguidos. E então virá na mente diabólica do ser humano nessa ocasião. Os guardadores do sábado são os causadores dessas pragas. Vamos aniquilar, vamos acabar com eles, vamos promulgar um decreto de morte e eliminando eles, que morra um homem para que não pereça a nação, o mesmo que foi falado nos dias de Jesus. E nesse período, no amplo período de angústia, haverá a angústia de Jacó. E a angústia de Jacó estará na vida daqueles que são o remanescente de Laodiceia, que não se contaminaram, não se corromperam, são 144 mil, são aqueles que são selados, separados, para estarem com Jesus, onde quer que ele for, pelos séculos eternos. E nesse momento de angústia extrema, chamada angústia de Jacó, Senhor, eu estou preparado, eu confessei todos os meus pecados, e nesse momento, o Espírito Santo, que foi retirado da terra, estará presente na vida dos que receberam o selo de Deus, garantindo à mente deles a certeza da salvação. Isso é maravilhoso. É um plano de Deus maravilhosíssimo. Garantir a certeza da salvação em meio à angústia, em meio aos momentos mais angustiosos, como nunca houve, nem tampouco haverá. E ali, nesse momento, o justo viverá pela fé. Não faltará a água e o pão. Não é um hambúrguer, não é a Coca-Cola, não é a pizza, não é a macarronada. O justo viverá pela fé e a água e o pão não lhes faltará. E serão sustentados pelos anjos e protegidos pelo Espírito Santo com escudo de proteção, pois ao chegar o decreto de morte, no dia que antecede o decreto de morte, rebombará sobre a terra um trovão terrível, que para os ímpios será algo aterrador, algo que trará angústia de morte, mas para os salvos, os que têm o selo de Deus, os que estão passando pela angústia de Jacó, com a presença do Espírito Santo, recebida agora, enquanto a porta da graça está aberta, será a doce e suave voz de Deus, dizendo o dia e a hora da volta de Jesus. É este o poder, lá no final, que os que receberem o Espírito Santo agora, através da chuva serôdia, passarão. Amigos queridos, nada nesse mundo
Nada deve nos prender para que, ao estarmos apegados a bens materiais, à glória desse mundo, a vantagens, nos percamos. É momento, eu tenho falado para minha esposa, para os meus filhos, para as igrejas, estamos vivendo momentos e chegarão mais agudos, que nós teremos grandes perdas. E se não tivermos a presença do Espírito Santo em nossa vida, não iremos subsistir. Passaremos pela sacudidura e seremos sacudidos. E se tivermos esse poder, passaremos pela sacudidura incólumes, deixaremos de ser mornos, teremos a consistência e o corpo espiritual para passar por esse processo final. Que a bênção e a misericórdia de Deus nos dê a graça para recebermos o fruto do Espírito Santo, que está em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. É um fruto multifacetado em vários gomos. E este fruto multifacetado em vários gomos é como uma mexerica, e os vários gomos desse fruto são amor, bondade, paciência, alegria, fidelidade, fé, mansidão, temperança, que são paz, domínio próprio. E esse fruto do Espírito Santo que é apresentado nesse momento para recebermos, que o Espírito Santo está nos dando agora, vai transformar a sua e a minha vida. Então, procure eu, Jonas, saber se eu tenho verdadeiro amor, se eu tenho paciência, tolerância para conviver com as diferenças, se eu tenho a bondade, a alegria de pregar sobre esse evento maravilhoso de libertação que é a volta de Jesus, se eu tenho a fidelidade para manter as minhas questões particulares, pessoais, de negócios diante de Deus, se eu tenho a fé para não retroceder em meio às pressões e aguardar com fidelidade a volta de Jesus, se eu tenho a mansidão, que é uma bem-aventurança, bem-aventurados mansos de coração, verão a Deus, se eu tenho domínio próprio, temperança, e este fruto, que é um fruto do Espírito Santo, multifacetado em vários gomos, vai nos dar o conselho final, que está em Joel capítulo 2. E eu peguei o que Joel escreveu no capítulo 2, versículo 12, para ser o conselho final dessas admoestações que estamos nesta manhã apresentando para os amigos, porque lá em Joel capítulo 2, eu disse que cumpriu-se parcialmente, em Joel capítulo 2, versículo 12 diz: ainda assim, pastor Manassés, me ajude aí na sua Bíblia, os amigos, os pastores que estão aí, abram aí Joel capítulo 2, versículo 12, ainda assim, amanhã mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com pranto. Ainda assim, amanhã convertei-vos, diz o Senhor. Eu então vou ler aqui também, não é? Nessa versão aqui, não é? 2:12, aqui diz, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, espera um pouquinho. Ok. Espera um pouquinho. Então, Manassés, não é amanhã? Não, ainda assim, agora mesmo. Propositalmente eu falei amanhã. Por isso que eu pedi para você abrir aí, Manassés, para agitar o povo. Ainda assim, agora, diz o Senhor, se hoje ouvirdes a minha voz, que voz é essa? É do Espírito Santo. Ainda agora, nesse momento, diz o Senhor, convertei-vos, o que eu já acabei de falar, que conversão, teologicamente falando, é mudança de hábitos, de costumes, de mente, mudança de rumo. Inclusive, há aqui no Brasil, não sei se em outros países, nós vamos converter à direita, dirigindo, eu vou converter à direita ou vou converter à esquerda. Conversão é mudança de rumo. Mas ainda agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto. É o conselho final. De todo o coração, o Espírito Santo diz. E, pastor Manassés, para encerrar, chegando bem próximo aí ao final, eu quero contar uma experiência que Deus me deu a oportunidade de viver sobre a voz do Espírito Santo.
Há vários anos atrás, eu estava fazendo uma semana de oração na Igreja Central de Curitiba. Eu não me recordo bem se era uma segunda ou terça-feira da semana de oração. Aquela igreja estava repleta de pessoas, de amigos, irmãos, visitantes. Terminei o culto e normalmente nós pastores fazemos o apelo para que as pessoas se entreguem a Jesus através do batismo, no último sermão ou na sexta-feira à noite, quando a Santa Ceia é dada, ou em algum momento de batismo no sábado. A hora que terminou, amigos, a hora que terminou, que eu terminei o sermão, nós estávamos à frente, naquela ocasião havia anciãos, pastores que acompanhavam, cantamos o hino final, e a hora que cantamos o hino final, era uma igreja muito grande, e eu tinha que dar alguns passos aonde estava o púlpito, o móvel, aonde estava o microfone, e eu confesso que apenas 2 vezes na minha vida eu ouvi a voz do Espírito Santo. A influência dele eu sinto em minha vida e o poder dele atuando quando, por exemplo, eu vou ver um sermão que eu fiz, que está na internet. Raramente eu vejo sermões meus. E quando eu vou ver algum sermão e o que eu começo a ouvir, eu fico pensando, mas espera um pouquinho, eu preparei o sermão nessa linha, eu não me lembro de ter falado isso, porque eu não preparei falar isso. É onde o Espírito Santo atua. E todas as vezes que eu vou pregar, eu peço humildemente e reconheço que eu sou um pecador, que eu sou um trapo de imundícia, que eu sou o maior dos pecadores e que Deus me revista desse poder. E Deus atua de uma forma poderosa que eu não mereço, porque eu sou um pecador. Mas 2 vezes na minha vida eu ouvi a voz, e essa foi uma delas. E eu ouvi, indo de onde eu estava parado, para o púlpito, a voz do Espírito Santo, clara, objetiva, dizer: peça para vir à frente e entregar-se quem tentou o suicídio hoje. E enquanto eu caminhava, irmãos, enquanto eu caminhava, da minha cadeira aqui atrás, que eu cantei o hino em pé, até o púlpito, eu peguei o microfone para fazer a oração final. E fiquei parado olhando para a igreja, pensando que eu estava passando por um devaneio, por alguma questão da minha mente. E eu não tive coragem nem de fazer oração e nem de dizer isso. Eu fiquei parado com o microfone na mão, e a igreja toda em pé, em silêncio, olhando para mim. E eu ouço mais uma vez: peça para vir à frente quem tentou o suicídio hoje, se entregar quem tentou o suicídio hoje. E nessa hora, vem aquela questão: Senhor, não faz isso comigo. Eu vou dizer publicamente de alguém que tentou suicídio? Não dá. E a gente teima com Deus. E eu não tive coragem. Como Josué, que teve que ouvir 3 vezes Deus lhe dar uma dura. Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Esforça-te, ter bom ânimo. Não acreditou. Deus repetiu uma segunda vez, não acreditou. Deus repetiu uma terceira vez, Josué 1:9. Já não te disse eu, Josué? Já não te falei? Esforça-te, dê bom ânimo. Eu já te falei. Se liga, eu já falei. Eu não tive coragem e eu disse assim: irmãos, Deus coloca em meu coração fazer um convite para quem... Não tive coragem. Quem está muito triste, com a vida muito arrebentada, com a vida muito difícil, vem aqui à frente. Normalmente fazemos esse apelo no final da semana, mas eu quero orar agora com você que está angustiado, que está triste. Vê uma porção de pessoas à frente. Eu ouvi: chame para vir à frente, para entregar-se quem tentou o suicídio hoje. Deus estava me provando, publicamente. Eu não acreditei, não tive coragem e falei: eu acho que há mais alguém. Enrolando, né? Enrolando para ter coragem. Eu acho que há mais alguém que está aí. Quem sabe se alguém publicamente dizer: sou eu, pastor. Sou eu que tentei o suicídio hoje. Sou eu, estou indo. Era isso que eu queria.
Que coisa, hein? Como somos estúpidos. Eu, né? Não você. E aí eu disse, eu creio que tem mais alguém que está com a sua vida dilacerada, com o seu coração dilacerado. Falei mais algumas coisas e vieram mais alguns. Chame à frente para entregar-se quem tentou o suicídio hoje. Aí não teve jeito. Eu disse, e você que está me ouvindo agora, que tentou o suicídio hoje, vem aqui à frente que Deus tem um plano de libertação para você. Eu vi ali um tumulto, alguma coisa, fiz a oração final, estive à porta, despedindo-me da igreja, fui para o hotel arrasado. Arrasado. Senhor, tu me colocaste em uma exposição pública. Como eu vou voltar amanhã para pregar? Ah, Senhor, não faz isso comigo. Amigos queridos, quando o Espírito Santo falar para você fazer, faça. Não há equívoco. No outro dia eu cheguei, a igreja estava cheia, surpresa. Como eu sou estúpido, não é um... Após o sermão, uma senhora sorridente passou por mim e me deu um envelope na mão. Falou, leia quando o senhor chegar no hotel. Sorridente, feliz. Eu recebo nossos pastores, muitas cartinhas, bilhetinhos no final do sermão. Ore por mim, me visite, vá ao meu trabalho, venha orar comigo. E a gente vai recebendo, vai orando. Eu cheguei no hotel e abri aquele envelope com várias folhas escritas e ali começava. Meu nome é tal, estou divorciada há 3 anos, frequento a igreja, sou adventista, eu creio, não me recordo bem se era a vida inteira, e eu, separada, me envolvi com um médico casado e tornei-me amante dele nos últimos anos. Apaixonadíssima por ele, ele dizia para mim, eu vou me casar com você, eu vou divorciar da minha mulher porque eu te amo e vou me casar com você. Se há alguém me ouvindo agora, ouvindo essa voz da serpente, não acredite, é mentira. Não ouça a voz da serpente. Não se envolva em atos ilícitos, espúrios, pecaminosos. Não traia. E se você traiu ou está traindo, o Espírito Santo tem poder para te perdoar. Mude de vida. Volte para o seu cônjuge. E, lendo aquilo, ela disse que no dia anterior, esse médico disse para ela, olha, você é muito querida, mas eu não consigo abandonar a minha família. Nós não podemos mais nos encontrar. Eu vou dar o que você precisa, eu vou te cuidar, eu vou ajudar, mas não me procure mais. E ela então escrevendo disse, pastor, aquilo foi uma dor tão profunda, tão aguda, que eu resolvi colocar fim à minha vida. E eu resolvi fazer o seguinte, eu vou naquele corredor aqui em Curitiba, onde os ônibus passam em alta velocidade e não param, atravessam a cidade, há um ponto de ônibus aqui, um lugar que os ônibus passam em alta velocidade, e eu vou ficar parada, sabendo que aquele ônibus daquela companhia não para naquele ponto que eu estou, eu vou estar ali parado e quando o ônibus estiver em alta velocidade, eu vou me jogar na frente daquele ônibus, vou levar documentos em minha bolsa, o ônibus vai me dar uma pancada e o motorista vai ver uma mulher que desmaiou na frente do ônibus, morreu, e eu acabo com a minha vida, que eu não suporto essa dor. E assim eu fiz, pastor. Amanheceu aquele dia, eu peguei, meus filhos foram trabalhar, eu peguei a minha bolsa, coloquei documentos, me vesti e fui para aquele ponto, e o ônibus veio, e a hora que o ônibus estava vindo, eu me coloquei em uma posição para dar impulso com a perna de trás, e a hora que o ônibus veio, que eu dei um impulso para me jogar na frente dele, alguma coisa me segurou, o ônibus passou como um vento, eu tomei um susto e falei, no próximo eu vou, e não consegui ir no próximo, voltei arrasada para casa, desesperada, me joguei na cama, fiquei ali no estado profundo de tristeza,
e os meus filhos chegaram do trabalho e falaram: mamãe, vamos à semana de oração, nós nem vamos à faculdade hoje, vamos à semana de oração, eu estou vendo aí que você está triste, mamãe, vamos. E eu disse: meus filhos, um casal, vão vocês, eu não vou, eu não estou me sentindo bem, mamãe, se você não for, nós não vamos. Pastor, eu me vesti, fui para a igreja, fui lá para a galeria, no último banco, não ouvi uma palavra do seu sermão, não ouvi nada. O hino final foi cantado, todo mundo se levantou, eu me levantei. Aí terminou o hino, era a hora da oração, e ficou aquele silêncio na igreja. Eu saí de lado da pessoa que estava na minha frente e vi você parado lá na frente com o microfone na mão, parado. Começou a falar ali algumas coisas e daqui a pouco você diz: e você que tentou o suicídio hoje, venha aqui à frente. Deus tem poder para transformar a sua vida. Pastor, eu dei um pulo. Sou eu. Meu coração. Sou eu. Mas como o pastor Jonas Pinho sabe? E eu fui lá à frente, pastor. Eu sou aquela mulher que estava ali em prantos à frente. Eu estou escrevendo agora para dizer que Deus me libertou. Eu estou curada. Louvado seja o nome de Deus. E irmãos e amigos queridos que estão me ouvindo nessa live agora, que vão me ouvir depois. Quando eu li aquilo, eu falei: amém e amém pelo poder do Espírito Santo, que eu não quis acreditar. E se agora você ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: esse é o caminho, não há outro, não há uma outra religião. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja da profecia. Mas Deus tem seus filhos em todas as outras igrejas, que dentro da profecia, em Apocalipse 18, é chamado de Babilônia. E ali um poderoso anjo ilumina a terra com a sua glória. É o alto clamor, é a pregação que vão ouvir em todas as igrejas. E como eu disse a semana passada, em Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu. E os que vão sair de Babilônia irão para onde estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia, irão para a igreja remanescente que sobrou de Laodiceia. Esta é a igreja remanescente. Os adventistas do sétimo dia remanescentes, que receberão todos os outros, vindos de todas as religiões. E estes estarão apresentando-se diante de Deus quando Jesus disser: vinde benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado. Vocês aceitaram esse poder do Espírito Santo? Então, venham habitar comigo. Queridos amigos, se você ouvir agora a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. A porta da graça está aberta. A chuva serôdia está sendo derramada, já vemos respingos, já vemos a sacudidura em andamento, o selamento está em andamento, o alto clamor está em andamento, e juntos estamos participando desses eventos finais. Que Deus dê a você, a mim, a todos nós, a graça maravilhosa de estarmos preparados agora. Caso descansemos, Jesus voltou para nós, como o pastor Josanã disse, eu também digo: se eu descansar agora, Jesus voltou para mim, que eu ressuscite na primeira ressurreição. Caso contrário, vivo, passar pela grande tribulação, com o selo de Deus, fazer parte desse grupo tão especial, que Deus dê a graça de ser transformado quando Jesus voltar. Independente de vivos ou mortos, estejamos agora preparados com o poder e a bênção do Espírito Santo, e que Deus te abençoe. Amém. Glórias a Deus por essa mensagem tão inspiradora, pastor Jonas. Glórias, glórias, glórias a Deus. A esperança do seu pai, que por tantos púlpitos ele pregou. Essa esperança ainda está viva no seu coração, no coração do seu irmão Eliseu. E do Naor, que é o nosso irmão do meio, o Naor, que é aquele o doutor Naor, o doutor Naor, que aposentou-se agora, está saindo um livro na CPB, que eu estou recebendo hoje para levar para o meu irmão Eliseu, e o Naor escreveu esse livro e ele falou: o meu trabalho agora como doutor em geologia, que ele é um grande criacionista, e ele falou, é desconstruir o evolucionismo. Então, nós três irmãos, o Eliseu, médico naturalista da Guatemala, o Naor,
doutor em geologista, criacionista. E eu, pastor, todos nós, filhos do Naor e da Ruth, cremos nesse evangelho e pregamos esse evangelho. Glórias e glórias a Deus. Pastor, que bênção, que maravilha. Deus encheu o nosso coração com mais essa mensagem. Quantas coisas nós podemos aprender hoje, não é? Quando a gente se reúne e a gente aplica o nosso coração, a essência, aquilo que realmente, como o pastor Josanã falou, aquilo que depende de nós, aquilo que não depende de nós, basta que conheçamos. Nós devemos saber acerca de todas as coisas, mas aquilo que depende de nós, né, nós precisamos cuidar, assim como o Senhor, de uma forma tão maravilhosa, aqueceu o nosso coração, elucidou e nos convidou realmente a uma nova experiência, né, com Deus na nossa vida. Isso é maravilhoso. Glórias e glórias sejam dadas a Deus. Seja louvado. Deus seja louvado. Pastor, que maravilha. Pastor, quantas pessoas, muita gente mesmo, né? Eu estou vendo aqui os números, mais de 1.600 pessoas Amém. já Deus seja participaram louvado. Amém. com a gente aqui no YouTube. Amém. E a palavra de Deus, ela vai longe mesmo, não é? E as pessoas Amém. ainda continuarão usufruindo desta mensagem. Chuva serôdia, chuva serôdia, chuva serôdia, isso precisa estar no nosso foco, deve ser o motivo do nosso empenho, da nossa busca. Esse é o melhor e o maior investimento da nossa vida serôdia. E nós precisamos aprender, pastor, conforme o senhor apresentou nessa experiência impactante, nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Amém. E nós Deus precisamos aprender a obedecer esta voz. Quantas e quantas vezes o Espírito fala ao nosso coração e nós não temos coragem de agir. Aí ele começa a parar de falar. Mas quanto mais ele falar e nós, né, obediente formos, mais ele continuará falando, porque o Espírito Santo, né, pastor Jonas, para as pessoas que muito se dispõem para o ministério de Cristo, para esta comissão que Cristo deu a todos os crentes, né? Um sacerdócio a todos os crentes, que Pedro fala muito, muito sobre isso. Quanto mais nós nos dispormos a sermos usados pelo Espírito Santo, mais o Espírito Santo será derramado sobre nós. Como que o Espírito Santo vai ser derramado com profusão sobre alguém que está com os braços cruzados para a missão de Cristo Jesus, não é? Mas aquele que se dispõe em orar com as pessoas, em ouvir as pessoas, em atender as pessoas, em participar na igreja, em se envolver com os seus dons, mais dons serão acrescidos a estes. E o Espírito Santo, ele vai oferecendo, de acordo com Joel, é muito claro ali, que é uma porção progressiva na medida da necessidade, na medida da disponibilidade, na medida. Então, você quer ser grandemente usado pelo Espírito Santo, se disponha. Lance mão, né, do arado, se disponha. Não é? Mas você vai se dispor, não vai procurar usar o Espírito Santo. Isso também ficou muito claro, né, pastor Jonas? Ninguém pode usar o Espírito Santo. Nós que devemos ser usados pelo Espírito Santo. Então, não depende da nossa criatividade, depende de estarmos à disposição, alertas, vigiar e orar, não é? À disposição do Espírito Santo, porque assim que ele dá o toque, a gente age. E pastor Jonas, olha só, muitas vezes, na maioria das vezes, o Espírito Santo ele despreza o aparelho auditivo, não é? Ele já entrega pronto, interpretado na mente. Sim. Não é? Manassés, como é que funciona isso? Manassés, o que eu ouvi é tão
perfeito, tão real, como eu estou ouvindo a sua voz, mas não foi no meu ouvido, veio na minha mente como se eu estivesse ouvindo, vendo, é audível, perfeitamente audível. Não é algo enrustido, oculto, em línguas estranhas, em processos invisíveis. É objetivo. E ele insiste, ele não pega a minha estupidez, que eu não vou falar sua porque foi minha, ele não pega aquele momento de falha sua, ele vê a sinceridade do seu coração, que você está atemorizado, e ele te imbui de coragem. Você ouve, literalmente você ouve. Ok, pastor, então não é um processo místico, não é uma experiência Não, mística, não, é uma não, não tem experiência nada de místico, sobrenatural da mas parte de real. Deus. Mas a gente não pode confundir com experiências místicas. Agora eu sou uma Não, pessoa iluminada, o Espírito Santo não, fala comigo e agora eu não. começo a falar com todo mundo como se eu fosse o porta-voz direto, o novo profeta. Algumas pessoas Eu me começam preocupo fazendo uma muito com isso, confusão, não é verdade, Manassés. pastor? Eu me preocupo muito com isso. O Senhor me mostrou. Eu tenho uma mensagem para você. Eu não tenho dúvida que isso pode ocorrer. Mas quando isso acontece, sempre, em todos os sermões que eu faço, e tem um objetivo espúrio por trás, que possivelmente seja ligado à teologia da prosperidade, você vai pagar para me ouvir e vai pagar para ter a bênção que eu tenho para te dar, não é de Deus. Perfeito, pastor. Deus seja louvado. Eu penso que esse tema ficou bem claro. Eu estive olhando aqui se tinha alguma questão, alguma pergunta. As pessoas estão se manifestando, não é? Manifestando a sua compreensão, estão contentes, agradecidas de todos os lugares, né, pelo que o Espírito Santo nos proporcionou, e não Deus seja pelo que louvado. nós, homens, proporcionamos para alguém, mas pelo que o Espírito Santo proporcionou. E a nossa preocupação sempre, pastor Jonas, será que existe ainda alguma coisa que o Espírito Santo quer que seja dita e que nós ainda não pegamos? Será, pastor, no seu coração tem ainda alguma coisa que o Espírito Santo quer que você fale com umas últimas palavras para a gente concluir essa, não é, essa jornada desde Sim, de 8h30 até agora? Né? Será sim. que tem alguma última coisa para alguém que ainda está confuso, alguém que está com ideias estranhas na mente, no coração? Sim, Pastor, o que o Espírito Santo tem colocado aí? Por favor. Manassés, enquanto você falava, me veio à mente que há pessoas de várias partes do mundo, em diferentes fusos horários, que estão nos assistindo. E estão em países onde a cultura, como na Europa e nos Estados Unidos, é extremamente liberal. É voltada para o proibido proibir. Os seus desejos, sejam eles quais forem, para te trazer prazer, você pode expô-los da maneira que você quiser, porque o corpo é seu, a mente é sua, o desejo é seu, e você faz o que você quiser com o seu corpo, com a sua mente, com a sua vida. Errado. Errado. Você e eu somos criaturas de Deus. E a Bíblia fala claramente que você e eu somos templo, morada do Espírito Santo. E quem destruir esse templo, Deus o destruirá. Se você que conhece essa verdade ou está conhecendo agora, desenvolveu hábitos nocivos de alimentação, bebe, fuma, usa drogas, prostitui-se, tem o seu corpo e a sua mente para prazeres, está ouvindo agora pela primeira vez, ou você que já sabe e não tem forças para vencer, a mensagem que eu tenho para você, que eu não havia pensado, que Deus usou o pastor Manassés para mais esse momento, é dizer a você, com convicção diante de Deus, não há pecado que Deus não possa perdoar. Amém. Todos os pecados Deus perdoa. Do crime, da pedofilia, da prostituição,
da pornografia, da bebida, das drogas, da mentira, dos hábitos ocultos e escondidos. O único pecado sem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. É aquele que Judas incorreu. O último apelo foi feito para Judas do Espírito Santo na hora que ele já havia traído. Ele estava com as 30 moedas de prata ali com ele. O Espírito Santo apela ao seu coração. E sempre o Espírito Santo apela para pecadores, como eu, a se converterem. E o único pecado sem perdão é aquele que Judas fez, ele rejeitou o último apelo do Espírito Santo. E como você vai saber que é o último ou primeiro apelo que o Espírito Santo está fazendo? Pela conduta da sua vida, pela sua postura, pelo desejo que você tem agora de mudança ou não. E quem vai saber? Quem sou eu para dizer se é o último apelo ou o primeiro? Eu não sei. Então eu digo, eu afirmo, quem sabe, para mim, ou para você que está me ouvindo, seja o último apelo de misericórdia do Espírito Santo. E ele pode te rejeitar hoje, porque você, não é que ele vai te rejeitar, você já o rejeitou tanto, foi tão longe, que você não ouve mais a sua voz. Mas se nesse momento você ouve a voz do Espírito Santo, eu afirmo, não há pecado que Deus não possa perdoar. Em nome de Jesus eu digo, todos os pecados Deus pode perdoar. E quem perdoa é Deus. De que maneira? Quando você vai a Ele agora, em um momento como esse, e pede a graça maravilhosa do perdão. Pede a graça maravilhosa da reconciliação e em um estalar de dedos, você aceita a graça maravilhosa do perdão e você é justificado pela fé. Você ainda não foi pagar o que você tirou de alguém. Você ainda não conseguiu falar com quem você traiu, ou maldisse, ou agrediu. Mas você é justificado pela fé. A fé que você tem agora vai anteceder os atos que você vai fazer agora, quando terminar em um telefonema, em um e-mail, em um WhatsApp, ou indo à casa de alguém pedindo perdão, se reconciliando com a esposa, com o marido, com os filhos, com o pai, com a mãe. Quantos irmãos estão com quebra de relacionamento há anos? Então, não há pecado que Deus não possa perdoar. E quando você aceita esse perdão, você é justificado. E em nome de Jesus eu digo, nenhuma condenação há para aqueles que são justificados agora pelo sangue de Jesus. Glórias e glórias a Deus. Pastor, se eu entendi, o senhor está querendo dizer que salvar-se é mais fácil do que perder-se? Mas muito mais fácil. Mas Glórias a muito, Deus. você tem que ter um trabalho monumental para se perder, porque o Espírito Santo não desiste, não desiste e não desiste, e você vai se perder, e você está se arrebentando, você está se arrasando, e o Espírito Santo está lá, está lá, está lá, está lá batendo. É muito mais fácil salvar, é muito mais fácil aceitar e dizer agora, eu aceito. E quando você aceita e a sua vida é transformada, sabe onde você vai transmitir? No seu rosto. Sabe por quê? Você vai voltar a sorrir. E daqui a pouco você sai da live, acabou de quebrar o pau com a sua mulher, não aguenta mais a confinação ou o confinamento, não aguenta mais, acabou de brigar e você volta sorrindo e fala, meu amor, me perdoe. E a sua esposa vai dizer, você bebeu? Bebi. Bebeu? A água pura da vida. É isso. Glórias a Deus. Uma última coisa, pastor, uma última coisa. Esse marido, pastor, esse marido que já está programando a separação com a esposa. Não suporta mais, não quer saber mais, está já tomando passos para a separação, já chegou a essa conclusão. A esposa também não suporta mais, ela quer a separação. Os dois já chegaram à conclusão que é a melhor coisa a se fazer, mas tem 2 filhos. Tem 2 filhos. Os filhos também estão atordidos, estão assim perturbados com tanta confusão, com tanta briga desse casal. Eles já estão assim também dizendo: separa, 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 que a gente não está aguentando mais. A gente quer paz, a gente quer paz. Pastor, quer dizer que se esse marido começar a clamar com a sua alma pelo batismo do Espírito Santo, diariamente, como uma corça tem sede pela água, se esse marido começar a clamar pelo batismo do Espírito Santo, pelo derramamento do Espírito Santo na sua vida e
se ele pedir também para que o Espírito Santo seja derramado sobre a vida da sua esposa e sobre os seus filhos, nós vamos ter uma mudança nesse quadro, pastor? Ô, pastor Manassés, a mudança vai ser tão radical que esse casal vai experimentar o amor mais lindo que eles nunca experimentaram. Porque é o amor oriundo do verdadeiro perdão e da fonte do verdadeiro amor, porque a essência do caráter de Deus é o amor. A Bíblia diz: Deus é amor. E quando você clama pelo perdão, quando você diz: Senhor, eu não quero, mas coloque esse amor no meu coração, permita que eu ame a minha esposa como eu nunca amei, permita que a minha esposa me ame como ela nunca amou. E, pastor Manassés, eu já vi muitos casais dizendo: eu estou vivendo algo que eu nunca imaginei que eu poderia viver. Um Glórias a amor que eu Deus. nunca imaginei que poderia existir. Deus tem poder para restaurar o seu casamento. E não esqueça que eu vou falar do antagonismo agora. Sabendo que tem pouco tempo, Satanás desceu até o seu casamento, até o meu casamento, com grande ira. Ele quer arrebentar o seu casamento, ele quer arrebentar o meu casamento, ele quer, com o arrebentar do nosso casamento, detonar os nossos filhos, levá-los para esse mundo sombrio que aí está. E quando nos arrependemos, confessamos, pedimos perdão e a graça de Deus nos dá a bênção de nunca mais praticarmos, nós começamos a viver um amor que nós nunca pensamos, que Deus vai deletar da nossa mente a mágoa, a dor. Se eu fui a pessoa traída, fiquei com aquele ódio, Deus vai tirar da minha mente. E o que é importante, ele vai fazer, ele vai retirar tudo e não vai fazer um backup, ele não vai deixar alguma coisa ali escondidinha para você puxar depois. Ele vai eliminar da sua vida. E a probabilidade real, pastor Manassés, de esse casal retomar o amor, o casamento, a família e os filhos, e ter o amor e a vida de felicidade que nunca tiveram, é 100% real, em nome de Jesus. 100% real. Porque ele mesmo disse, ele deixou claro, ele falou: deposite sobre mim o seu peso, a sua dor e a sua culpa, e se você vier a mim, de maneira nenhuma eu vou te lançar fora. Eu vou resolver o seu problema. Então vá a ele agora e jogue a bomba em cima de Jesus e diga: Senhor, toma, eu não aguento. E ele falou: então agora eu não vou te lançar fora, não. Você pensou que estava no limite? Daqui você vai começar. Porque os limites do homem são as oportunidades de Deus. Então, além de eu clamar e suplicar a chuva sobre mim, eu também posso fazer esse clamor em tom de intercessão, e eu posso Sim. clamar para que o Espírito Santo seja derramado sobre meus inimigos, sobre o meu chefe, que está meio me tratando muito mal, para os meus colegas de trabalho, para os meus entes queridos, sim, não é? Sim, eu posso sim. fazer isso também? Mas é a profecia final de Mateus 24, capítulo 24, versículo 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para todas as pessoas, para o chefe corrupto, para o chefe duro, para a pessoa que te maltratou, para a pessoa que te escorraçou, que te expôs, que te fez passar vergonha. Comece a orar primeiramente para que você perdoe. Que Deus coloque amor no seu coração. Porque se você tiver com bronca da mulher, do marido, do chefe, não adianta orar. Então peça a Deus que coloque o perdão no seu coração. E peça a Deus que através desse perdão derrame sobre ele, sobre ela, o poder do Espírito Santo. E enquanto você está orando, o Espírito Santo está falando com ele, e você vai chegar e falar assim: olha, meu amigo, eu não sei o que aconteceu, eu acho que eu estou meio doido, mas eu quero te dar um abraço. Eu não sei o que aconteceu, meu amor. Nós brigamos, mas me deu vontade de te beijar novamente. É o Espírito Santo que está trabalhando pela sua intercessão. E nós somos intercessores diante de Deus. Ele nos chamou para sermos intercessores. A começar pelo nosso lar. Primeiro, os domésticos da fé, da família. Se não fizermos assim, nós renegamos a nossa fé e somos piores do que os incrédulos. Primeiro, pelos da nossa família, pelos da igreja, pelos da nossa fé, para nós mudarmos dentro de casa e depois a transformação virar fora. Maravilha. Pastor, eu acho que as pessoas entenderam que o assunto do derramamento da chuva serôdia, derramamento do Espírito, batismo do Espírito Santo, é algo
é para fazer parte da nossa vida em qualquer situação, em todos os contextos. Diária. É um assunto que nós realmente é muito mais importante do que nós temos imaginado, né? Glórias e glórias a Deus. Pastor, eu tenho só uma surpresinha aqui para a gente concluir. E está exatamente na oração final. Tem uma pessoa aqui que veio ouvindo e tal, etc., pelo caminho, mas rodou quase 1 hora para chegar até aqui, para fazer aqui comigo essa oração final, pastor. Está aí com você? Está aqui comigo, está aqui do meu lado, não é? E eu conheço? Você conhece e muito, né? Pouco não. Você fez o casamento dele? Então aqui, sério? Ó, pronto. Eu não acredito, o Ricardo está aí com você. Eu não acredito. O Ricardo rodou. Ok. Então que olha só. bênção, Ricardo. Deus seja louvado. Para você escutar, porque eu tirei o fone, mas o áudio... Amém, amém. Então, assim, nossa. O Ricardo vai fazer aqui, colocar aqui também para poder ouvir, e ele vai fazer a oração final. Nós estamos muito contentes, pastor Jonas, estamos muito contentes com os nossos amigos que estão aí, mais de 1.755 pessoas aí. Deus seja louvado. Deus seja 1.755 pessoas estiveram com a gente. Então, glórias a Deus por isso, fora as que vão assistir, não é? Amém. As pessoas que estão aqui no chat parabenizando, estão Deus seja aqui, louvado. né? Parabéns para o Espírito Santo, né? Para o Espírito Santo. Toda a honra e toda a glória de Deus. Nada nosso. E nós queremos ser apenas canais, simples instrumentos, né? Para a honra e glória de Deus. Vasos quebrados, arrebentados, moldados pelo poder do Espírito Santo, e a moldagem que ele faz deixa o vaso mais precioso, e ele é cheio do Espírito Santo. Então, nós, esses vasos que fomos moldados, cheios do Espírito Santo, vamos fazer a obra que ele precisa. E, Ricardo, deixa eu aproveitar, 2 queridos amigos que eu amo do meu coração, em sua oração intercessória, ore agora, por gentileza, pela Denise, que fez a sua primeira sessão de quimioterapia lá em Rolante, do Rio Grande do Sul, que é esposa do meu querido amigo, meu irmão, Dario Baclini, e a Denise fez a sua primeira sessão. O organismo está reagindo muito pesado, então coloque na sua oração agora, por favor, Ricardo, a Denise, que começou a primeira sessão de quimioterapia, e ore também pelo querido casal Edivaldo e Joyce, que estão lá na Espanha agora, clamando a Deus para terem uma solução de voltarem para o Brasil ou não, o que eles vão fazer nesse momento. Edivaldo e Joyce, com os filhinhos que estão lá. Coloque, por gentileza, nessa oração final, esses nomes, por gentileza. O Ricardo vai colocar também o pastor Marcos Tosta. Ele está na UTI. O Covid, né, o acometeu, ele está na UTI, pastor Marcos Tosta, a Denise, Edivaldo e Joyce. Ele vai fazer oração. Antes da oração do Ricardo, curta o canal do YouTube e toque o sininho para que você acompanhe todas as nossas iniciativas aqui. A gente pretende continuar, mas nós vamos organizar e avisar isso posteriormente, tá bom? Deus seja louvado. E agora com o Ricardo, as últimas palavras. Pastor Jonas, quer falar? Pode falar. Manassés, por gentileza, nós temos que fazer um momento familiar antes dessa oração. Se Deus quiser, quando a pandemia passar, eu vou em alguma ocasião aí em Brasília. Se quiser vir agora, porque eu e o Ricardo vamos daqui a pouco subir um monte que tem aqui do lado da minha casa para a gente poder clamar, orar, porque a gente precisa orar mais clamando pelo Espírito Santo. Se quiser vir, também. Só pegar uma passagem de avião aí rapidinho, chega aqui. Interceda por mim e pela minha família, filhos, netos, esposa, querido. Com certeza. E eu quero convidar por todos que participaram dessa live. Amém. Eu quero convidar você, Manassés, para quando eu for a Brasília, irmos com o Ricardo na casa da irmã Conceição almoçar. Eu quero convidar você para a gente ir na casa da mãe dele almoçar quando eu for aí. Tá bom? Obrigado. Ok. Ricardo, com você. Bom, é um privilégio poder estar com vocês aqui no finalzinho. Tive a alegria de ser convidado para almoçar hoje na casa do Manassés, né? Eu moro bastante longe daqui, então foi quase 1 hora de viagem realmente para chegar. Mas o Manassés é meu irmão, então pelos irmãos a gente faz tudo, né?
E eu tenho a grata alegria de ouvir, no carro eu vim ouvindo o pastor Jonas. Eu vi o pastor Jonas falar sobre ouvir a voz do Espírito Santo. E eu vou dizer para vocês, meus amigos, que quem está no ar ainda, que eu também já tive esse privilégio. Mas um privilégio tão claro, tão alto, e ele me fez um desafio tão forte, que eu estava dirigindo e ele falando, e ele que me conduzia para o caminho que eu tinha que entrar, sair, até estacionar. Amém. Ele me disse exatamente quando eu estacionei o que eu tinha que fazer, aonde é que eu tinha que ir. Amém. E depois disso, eu tive vendo a manifestação dele e participei de uma guerra espiritual entre ele e o diabo, entre ele e o inimigo. Eu vi isso com os meus olhos. Então, ao longo desse período, eu tive várias experiências e eu vi muita coisa, meus irmãos. Um dia, quem sabe, se Deus permitir, a gente pode fazer uma live dessa de experiências espirituais. Amém. E pode reservar para mim aí pelo menos 1 hora, porque eu tenho muita coisa para contar. Amém. Para a honra e glória de Deus, né? Porque de todos aqui, eu sou o vaso mais quebrado, mais despedaçado, né? Então, eu também tive esse privilégio de Deus ter misericórdia de mim e me fazer viver algumas experiências espirituais muito lindas na minha vida. Amém. Amém. Deus seja louvado. E, Ricardo, antes de você fazer a oração, como você vai estar almoçando aí, e nós temos uma live às 13h30, que Deus tem te usado poderosamente para ser o instrutor de uma das experiências mais lindas que nós estamos passando em nossas vidas nesse estudo. Então, eu te convido para fazer a live aí na casa do pastor Manassés, que às 13h30 vocês vão estar acabando de almoçar, e eu também. A gente vai começar a almoçar lá pela 1h e pouco da tarde. Aí você faz a live aí da casa do pastor Manassés e ele participa também. Eu vou convidar o Manassés hoje para ser o nosso instrutor do estudo de hoje. Amém, amém. Deus seja louvado. Amém. Eu vou fazer com ele, nós dois juntinhos assim, ó. Nós dois juntos. Amém. Deus seja louvado. Amém. Vamos orar então? Vamos. Querido Deus, com uma alegria transbordante no coração, Senhor, que estamos juntos. Amém. Estamos juntos aqui com vários irmãos, de vários lugares. Eu nem sei quais são os irmãos que estão aqui, amigos, interessados, que estão ouvindo essa programação de agora e essa oração final. Só posso dizer, Senhor, que cada experiência dessa enche ainda mais o nosso desejo de encontrar contigo. Amém. A experiência da chuva serôdia, ela é individual e cada nós precisamos experimentá-la nas nossas vidas a cada dia com o batismo do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor por nós, a forma amável como o Senhor fala conosco, nos conduz no dia a dia. Amém. Amém. Nesse momento, ó Deus, eu peço pela vida da Denise. Amém. A Denise Amém. tem passado por uma experiência difícil neste mundo. Ainda temos que suportar algumas dores. Então, ó Deus, nós canalizamos todo o nosso amor, Amém. o nosso desejo de cura para Amém. essa menina, Amém. que o Senhor, neste momento, determine uma providência específica para a vida da Denise. Amém. 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 Que o seu anjo de Amém. luz e cura vá visitá-la neste momento, por favor. Amém. E se for Amém. da sua vontade, para a honra e glória do teu nome, que essa Denise seja curada, para que Amém. o seu reino seja reconhecido e glorificado no Amém. mundo dos homens. Amém. Amém. E nós sabemos do seu grande poder e nós confiamos nele. Amém. Nós não fazemos oração, Deus, como uma oração de boca para fora, mas fazemos uma oração com o espírito compungido e cheio de Amém. fé, acreditando de forma efetiva que o Senhor pode fazer isso, se for da sua vontade. Amém. Entregamos Amém. a Denise em suas mãos, Amém. da mesma forma que entregamos a Edivaldo e a Joyce, Amém. que estão na Espanha precisando de uma intervenção direta, de um milagre, para provar que o Senhor ouve as nossas orações. Amém. Nós intervimos agora por outro continente, ó Deus, pessoa que está tão longe na Europa, e nós aqui estamos clamando com toda a força, com todo o vigor que o Espírito nos dá,
Amém. Para que o Edivaldo e a Joyce sintam no coração, neste momento, Amém. Senhor, Amém. a sua Amém. intervenção acalme Amém. o coração deles. Amém. E diga para eles que, em momento oportuno, o Senhor já está abrindo as Amém. portas, o Senhor está abrindo Amém. as janelas da solução, Amém. que eles vão se Amém. impressionar com o que eles Amém. verão esta semana ainda, para que o Amém. Senhor seja glorificado na vida deles Amém. e na vida Amém. de todos nós. Amém. Amém. Deus seja louvado. O pastor Tosta, Sim. o pastor Tosta, que nesse momento está na UTI também, o senhor é especialista em UTIs. É verdade. Eu sei que o senhor é especialista em UTIs. É verdade. Porque o senhor já me levou para uma UTI só para orar. É verdade. O senhor já me tirou da rua à noite de reuniões com advogados e já me levou para dentro de uma UTI à meia-noite só para orar por pessoas. Amém. Deus seja louvado. O senhor abriu a porta de uma UTI com um anjo magnífico em poder. Amém. O senhor fez um milagre que nem médicos, nem enfermeiros acreditavam que eu estava entrando à meia-noite numa UTI para orar, para fazer intercessão por pessoas que estavam doentes. Amém. Amém. E eu fiquei de meia-noite até as 3 da manhã, dentro de uma UTI. E às 3 da manhã veio a ordem, que era para eu intervir em oração. E as pessoas naquela UTI foram curadas para glorificar Amém. o teu nome. Amém. E só prova que o Senhor Amém. usa qualquer vaso quebrado, o Senhor usa qualquer ser humano disponível. Mas nós precisamos estar disponíveis Amém. para sermos usados Amém. pela sua mão poderosa. Amém. E esse pastor Amém. Tosta, ó Deus, eu sei que o Senhor pode Amém. determinar naquela UTI que ele se levante Amém. e que a sua saúde seja restaurada. Amém. Amém. E da mesma Amém. forma que eu oro pela Denise e pelo pastor Tosta por saúde, Amém. se existe, ó Deus, nessa nossa reunião virtual, ainda pessoas que estão precisando de uma intervenção do céu para cura, seja cura física, seja cura emocional. O nosso mundo está carcomido, sofrido por doenças emocionais, depressão, síndromes de toda a ordem. Ó Deus, por favor, o Senhor é o nosso Criador. O Senhor conhece as nossas moléculas, os nossos átomos, os nossos nervos, o nosso sangue, os nossos órgãos. Basta uma ordem sua e tudo se restaura. Amém. 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 E é por isso, ó Deus, que eu estou pedindo em nome de Jesus, Amém. pelo sangue Amém. do Cordeiro de Deus, Amém. que Amém. faça milagre na vida de todos que estão ouvindo a nossa oração neste momento. Amém. Amém. Deus seja Esses louvado. momentos são momentos oportuníssimos. Amém. Nós estamos vivendo, ó Deus, um momento muito delicado na história final deste mundo. Assim como foi no Pentecostes, que milagres maravilhosos, chuva de poder vai cair nesses dias. Amém, Senhor. Amém. Nesses dias de chuva serôdia, chuvas, Senhor, nuvens gigantescas derramarão bênçãos, poder para aqueles que querem e estão preparados. Amém, Senhor. Amém. Amém. A uma só ordem de cada um de nós, grandes milagres acontecerão. Amém. Basta Amém. que creiamos, estejamos preparados e batizados pelo Espírito de Deus. Amém. Amém. Eu Amém. entrego as nossas vidas, Senhor. Obrigado por Amém. essas horas que passamos aqui dedicando o conhecimento desses homens, espalhando as boas novas pelo Brasil e pelo mundo. Que o Senhor recompense cada um que falou aqui. Amém. Começando com meu querido amigo Manassés e também o pastor Jonas, o pastor Josanã e o pastor Jorge. Que o Senhor Amém. cuide e trate deles Amém. com muito amor e carinho, Amém. dando a Amém. eles como recompensa a porção dobrada do seu Espírito. Amém. Amém. Renova nossa fé agora, Senhor, Amém. e nos mostra o seu grande poder para que Amém. possamos te servir com um amor que só o céu consegue dizer de tão inexprimível.
Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, nos dê na continuidade um sábado, que é o memorial da criação, de muita alegria. Enche o nosso coração do Espírito Santo. Nos dê um sábado feliz, é que te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.